Bom dia, galerinha! Então, olha só, conforme prometido, vamos agora lançar mais algumas áreas novas para a gente. Lembrando, o que é a nossa área? A área é a medida da superfície interna de uma região. E lembrando que a unidade de medida de área é sempre unidade ao quadrado, unidade quadrada, quilômetro ao quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado, não importa qual seja a unidade. Bom, hoje agora nós vamos começar a trabalhar a área do triângulo. Aí vocês vão falar, professor, legal, é um triângulo, mas por que você desenhou ali um retângulo? Porque a área do triângulo está completamente associada à área do retângulo. Como assim? Eu vou pegar aqui dentro desse retângulo e vou fazer um desenho de um triângulo qualquer. Ou seja, vou pegar um triângulo aqui, que ele tem a mesma base desse retângulo, tá? Eu poderia fazer um pouco maior, um pouco menor e por aí vai. O que eu quero mostrar para vocês? Eu vou fazer a altura do meu triângulo. Lembrando que a altura ela sempre tem que ser perpendicular à nossa base. O que a gente consegue reparar? Esse meu pedacinho aqui, que eu vou estar colorindo aqui de verde, esse meu triângulo verdezinho da direita, ele é igualzinho esse meu triângulozinho daqui de cima. Esses triângulos, eles são exatamente o quê? Iguais. Da mesma forma que eu vou colorir aqui, ó, esse outro meu triângulo aqui do lado esquerdo, ele vai ser igualzinho a esse meu outro triângulozinho daqui. Então, o que acontece? Eu consigo observar que dentro do meu retângulo, eu consigo ter exatamente o quê? Dois pares de triângulos que são iguais. Ó. O triângulo original, ó, verde e preto, e um outro triângulo lá fora, ó, verde e preto. Que se eu juntar isso com aquilo, vai dar esse meu mesmo triângulo daqui. Então, eu consigo chegar à conclusão que a área do meu retângulo é igual a 2 vezes a área de um triângulo. Ou seja, se a gente pensar, ó, a área do retângulo é igual 2 vezes a área do triângulo. Então, ó, lembra da nossa equaçãozinha quando a gente faz? Número em frente à letra eu passo para o outro lado dividindo? Então, eu sei que a área do nosso triângulo é a mesma coisa que a área do retângulo dividido por 2. Por isso que a gente chega à conclusão dessa nossa formulazinha. Então, vamos lá. O que então vai ser a área do nosso triângulo? É a área do retângulo. Lembrando, qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. E o resultado eu divido por 2. Essa é que é a nossa formulazinha para a área do triângulo. Então, toda vez que aparecer um triângulo, eu não preciso decorar essa regrinha, mas eu posso utilizar a fórmula direto, que é base vezes altura sobre 2. Tenho 2 exemplos ali para a gente fazer ali do nosso triângulozinho. Então, olha ali, ó. Primeiro exemplo, eu dei um bem simples, lembrando que a altura ela sempre tem que ser perpendicular à base, formar um ângulo de 90 graus. Então, tem um triângulozinho. Lembrando que o que me importa é a base e a altura, o segmento que é perpendicular à base. Então, vamos lá. Olha o que eu tenho. Triângulo. Eu vou pegar base vezes altura e vou dividir por 2. Então, vamos lá. Base do meu triângulo está aqui, ó, 10. Vezes a altura. A altura é o segmento que é perpendicular à base, ou seja, tem que fazer o ângulo de 90 graus. Que valorzinho é esse? Ó? Medida 7. Esse resultado sobre 2. Aí você pode fazer 2 opções. Primeiro, multiplicar e depois dividir por 2, ou, se houver a possibilidade, você pode primeiro aplicar o nosso cancelamento, que é o que eu vou fazer. Ó. Como eu estou trabalhando multiplicação com fração, eu posso cancelar o de cima com o de baixo. Ó. 10 e 2. Dá para cancelar pelo número 2. Ó. 10 divididos por 2 vai dar o quê? 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer 5 vezes 7. Quanto é 5 vezes 7? 35. Unidade de medida de área, sempre unidade ao quadrado. Como está tudo quilômetro, quilômetro ao
quadrado. Poderia ter primeiro multiplicado e depois dividido por 2. Ó. 10 vezes 7, 70. 70 por 2, 35. Também está correto. Olha o item B. De novo é um triângulo. Então, eu vou usar a minha fórmula. Ó. Base vezes altura dividido por 2. Vamos lá. Quem é a minha base? Ó? Base eu estou pegando aqui, 3,6. Vezes a altura. A altura tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Está aqui, ó. Formando o ângulo de 90 graus com a base, tem esse outro lado, 4,8. Então, tem 4,8 dividido por 2. Vamos lá. Primeiramente, posso aplicar o cancelamento? Posso. Ó. Ou 3,6 eu divido por 2, ou 4,8 eu divido por 2. Fica a sua escolha. Então, ó, eu vou dividir o 4,8 por 2. Ó. 4 por 2, 2. 8 por 2, 4. Então, 2,4. Então, o resultado da minha área é só fazer essa multiplicaçãozinha. 3,6 vezes 2,4. Vou fazer aqui em cima. 3,6 vezes 2,4. De trás para frente. 4 vezes 6, 24 e vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 2 vezes 6, 12. E vai 1. 2 vezes 3, 6. Com que foi? 7. E agora a gente faz a soma normalmente. 4 e nada, 4. 4 mais 2, 6. 7 mais 1, 8. Cuidado! Após fazer a conta. Momento da vírgula. Quantos números eu tenho após a vírgula? 1, 2. Então, o resultado é a mesma coisa. 1, 2 dígitos após a vírgula. Então, o resultado da área desse meu triângulo vai ser 8,64. Agora é o momento da nossa unidade de medida. Como está tudo em metro, medida metro ao quadrado. Reparem, nem sempre todos os valores do triângulo a gente vai utilizar para o cálculo da área. Por exemplo, a fórmula é base vezes altura sobre 2. Somente dois lados aqui representam a base e a altura. O outro não significa absolutamente nada para esse cálculo. Ele serviria para o perímetro, que é a soma de todos os lados. Então, cuidado. Na hora de fazer o cálculo, eu só vou pegar uma medida base e a altura tem que ser perpendicular à base. Não necessariamente a altura precisa ser um lado. Olha o meu exemplo A. A base é 10 e a altura aqui vale 7. Não é um dos outros dois lados do triângulo a altura. Isso é importante. A altura sempre faz ângulo de 90 graus com a base. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e vamos falar na área do losango. Tá legal? Bom, gente, vamos agora à área do nosso losango. O que é o losango? Vamos lembrar. É o quadrilátero que tem os 4 lados de medidas iguais, porém, ele não é um quadrado, ele não tem os 4 ângulos de 90 graus. Ele tem 2 pares de ângulos opostos de medidas iguais. Então, não são os 4 de 90. É como se a gente pegasse um quadrado e desse uma achatadinha nele. Esse aqui é o nosso losango. Uma coisa importante para a gente poder determinar a área do losango. Não é losangulo, é losango. Eu tenho 2 diagonais. Essas diagonais, elas podem ser iguais, mas normalmente a grande maioria deles tem medidas diferentes. Aí a gente chama que uma é diagonal maior e a outra é diagonal menor. O que é a área do losango? É quase igual à área do triângulo. A área do triângulo não é base vezes altura sobre 2? A área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Em vez de ser base e altura, você vai multiplicar as duas diagonais. Essa é a diferença. Então, vamos fazer esses 2 exemplos aqui para a gente poder ver como é que funciona. Olha aqui o meu exemplo letra A. Tem um losango. Lembrando que esses 4 lados são de medidas iguais. Eles não vão influenciar nada no cálculo da área do losango. Eu até poderia botar a medida desses lados. Eu que simplesmente não quis colocar. Então, vamos lá. É um losango. O que é a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor. Esse resultado dividido por 2. Então, vamos lá. Diagonal maior é o valor 2,8. Então, tem 2,8 vezes. Diagonal menor,
2,6 dividido por 2. Antes de multiplicar, se eu quiser, eu posso aplicar o cancelamento. Por exemplo, 2,8 por 2. Então, vamos dividir. Ó. Como é um número par, eu posso dividir por 2. 2,8 por 2, 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Então, é 1,4. Então, para fazer o cálculo da minha área, é só multiplicar 1,4 vezes 2,6. Vamos lá. Vou fazer a minha continha aqui em cima. Por exemplo, 1,4 vezes 2,6. De trás para frente, normalmente. Vamos lá. 6 vezes 4, 24 e vão 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E agora eu somo. 4 e nada, 4. 8 e 8, 16 e vai 1. 2 com que foi? 3. 2 dígitos após a vírgula, 2 dígitos. Então, é 3,64 mil unidades. Como está tudo em milímetro, vai ser o quê? Milímetro ao quadrado. Agora eu vou a mesma coisa no meu segundo exemplo. Isso aqui foi do exemplo letra A. Vou fazer a mesma coisa do exemplo letra B. Novamente eu tenho um losango. Então vou lá. O que é a fórmula do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Vamos lá. Diagonal maior, 5. Vezes diagonal menor, 3. Dividido por 2. Deixa eu apagar aqui o quilômetro, que eu queria fazer os dois em metro. Então, vamos lá. Lembrando que se fosse unidades diferentes, primeiro eu deveria fazer a transformação. Poderia ser 1 quilômetro, outro em metro, eu deveria transformar tudo para metro, para quilômetro. Mas aqui o objetivo não é utilizar essa transformação. Mas eu poderia colocar um exercício assim, da mesma forma que vai ter na apostilinha de vocês. Posso aplicar o cancelamento? Alguém em cima e alguém embaixo? Não. Então, multiplicação normal. 5 vezes 3, 15. O resultado, depois, eu faço a divisão por 2. O ideal é que a área, a gente não deixa o resultado em fração, a gente joga para decimal. Então, eu vou fazer divisão. 15 por 2. Vamos lá. 15 dividido por 2. 15 por 2, 7. 7 vezes 2, 14. Para 15, 1. Para continuar a divisão, não tem mais o que baixar. Coloco 0 no resto, o quociente é vírgula. 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para lá, nada. Então, deu 7,5. Vamos lá. Como está tudo em metro, unidade metro ao quadrado. Ok? Então, recapitulando tudo que a gente já viu até hoje de área. Área do nosso retângulo, base vezes altura. Área do quadrado, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. E as duas figurinhas novas de hoje. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. E a área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Ok? Então, galerinha, fica aí também na nossa publicação os exercícios que eu quero que vocês façam para casa para a próxima semana. Qualquer dúvida, podem me procurar no nosso portal aí ou podem me procurar também no WhatsApp. Então, fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.